Olá a todos! E no vídeo de hoje nós exploraremos o conceito de definições e como elas são utilizadas para descobrir ou inventar matemática nova. Nós também veremos que elas não necessariamente são algo escrito em pedra e que nós às vezes precisamos distorcê-las um pouco a fim de buscar novos conhecimentos. Com isso, vamos ao problema que será a discussão deste vídeo. Como nós podemos definir de maneira coerente a exponencial de uma matriz? É claro, isso pode parecer um abuso de notação e não fazer sentido nenhum. Afinal, como nós poderíamos descrever o número e sendo multiplicado por si mesmo um número de matriz de vezes? E você estaria correto. Definir este problema desta maneira é uma completa loucura e não faz sentido nenhum. Para entender este problema, vamos começar vendo a definição de exponenciação desde suas origens. Por definição, a exponenciação é multiplicação repetida, onde b elevado a n é apenas b multiplicado por si mesmo n vezes. Perceba que essa definição só faz sentido no domínio dos conjuntos naturais, onde zero não está incluído. Claro, sabemos que, por definição, um número b não zero elevado a zero tem que ser igual a 1. Mas essa escolha não é arbitrária. E para descobrir por que b elevado a zero é igual a 1, nós precisamos apenas da definição e da propriedade de multiplicação de expoentes se tornar uma soma. Vamos encontrar achando um padrão na exponenciação. Perceba que b ao cubo é apenas b vezes b vezes b, e b ao quadrado é apenas b vezes b. Para irmos de b elevado a 3 para b elevado a 2, nós apenas temos que dividir por b. E se nós não movermos para b elevado a 1, nós apenas temos que dividir por b novamente. Assim, se nós dividirmos por b mais uma vez, o expoente se torna zero e b dividido por b é 1. E o legal desta brincadeira é que se nós continuarmos dividindo por b, nós descobrimos também expoentes negativos. Perceba que o interessante de definir exponenciação de zero e negativos desta maneira é que a regra da multiplicação tornar as expoentes em soma continua consistente. Assim, nós conseguimos expandir o domínio de exponenciação do conjunto dos naturais para o conjunto dos inteiros. Agora que levamos a exponenciação para o conjunto dos inteiros, nós podemos tentar levá-la para o conjunto dos racionais. Vamos utilizar uma lógica similar. Vamos pensar, por exemplo, em multiplicar b elevado a meio por b elevado a meio. Como meio mais meio é igual a 1, b elevado a meio vezes b elevado a meio tem que ser igual a b. Logo, o que nós estamos dizendo é que número multiplicado por ele mesmo dá b. E a resposta é a raiz quadrada de b. E nós podemos repetir esse processo para qualquer recíproco. Nós podemos dizer que b elevado a 1 dividido por n tem que ser igual a enésima raiz de b. E se nós utilizarmos a propriedade de multiplicação de expoentes, é fácil expandir esta definição para qualquer número racional. E agora o próximo passo lógico, e aparentemente o último, é expandir a definição de exponenciação para os números reais. E para isso, a única coisa que nós temos que fazer é incluir os números irracionais. Vamos pensar em algum número irracional famoso, por exemplo, o número π. Como o número π está entre 3,1 e 3,2, faz sentido de se pensar que 2 elevado a π tem que estar entre 2 elevado a 3,1 e 2 elevado a 3,2. O interessante é que note que nós podemos reescrever π como 3 mais 0,1 mais 0,04 mais 0,01 e assim por diante infinitamente, tornando isso uma soma infinita que eventualmente irá convergir para π. Nós podemos repetir esse processo para a exponencial, só que multiplicando, como 2 elevado a π sendo igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,1 vezes 2 elevado a 0,04 e assim por diante infinitamente. E essa multiplicação também irá convergir para algum valor específico, já que
como os números estão ficando cada vez mais próximos de 2 elevado a zero, eles estão ficando cada vez mais próximos de 1. E é claro, é um processo infinito, mas para qualquer número irracional o processo é infinito e nós não reclamamos antes. Assim, nós podemos ver que 2 elevado a π deve estar em torno de 8,8249 e por assim em diante. Assim, com sucesso, expandindo a definição de exponenciação para todo o conjunto de números reais. E a pergunta que deve vir naturalmente agora é: podemos ir além? Nós fomos dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais e dos racionais para os reais. E a resposta, se você acompanha o canal, você deve saber que é sim. Nós podemos ir até o conjunto dos números complexos. Para esta próxima parte do vídeo, você vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos do que já tem no canal, onde nós já falamos sobre o número e, que é extremamente importante para a matemática, e sobre o vídeo onde nós falamos sobre unidades e números complexos. Agora vamos seguir adiante para a exponencial complexa. Vamos imaginar o número e elevado a um número complexo s. Assim, s pode ser escrito como a soma de sua parte real com sua parte imaginária. E pela propriedade de multiplicação e soma de expoentes, nós podemos dizer que e elevado a mais ib é igual a e elevado a vezes e elevado a bi. A parte real nós já sabemos calcular. O que resta agora é a parte imaginária. Se você viu o vídeo que nós exploramos números complexos e unidades imaginárias, você vai saber que isso é apenas a fórmula de Euler. Nós podemos expressar essa exponencial imaginária a partir de um cosseno real e um seno imaginário. Ou seja, e elevado a bi é algum número complexo que está no círculo unitário do plano complexo. Assim, nós podemos escrever esse expoente real como um raio R. E R vai nos dizer a distância da origem do plano complexo, e E elevado a IB vai nos dizer o ângulo que deve ser girado no sentido anti-horário a partir da reta real. Ou seja, uma exponencial complexa é perfeita para expressar coordenadas polares, além de poder facilitar a notação, já que a exponencial complexa contém a função exponencial, cosseno e seno, tudo em uma só. Agora, eu quero que você pare e pense. Existe algum contexto em que a exponencial de uma matriz, como esta que eu estou mostrando ao lado, faça algum sentido? Pause o vídeo, pense um pouco. E eu quero que você revise e pense principalmente nos conceitos de cálculo e matemática um pouco mais avançada. Tudo bem se você não descobriu sozinho. Esta resposta não é nem um pouco trivial. Mas o que nós usamos para definir a exponencial de uma matriz é a série de Taylor. Perceba que se nós usarmos essa definição, de repente isso faz muito mais sentido, já que nós podemos facilmente multiplicar uma matriz por constantes, nós podemos multiplicar uma matriz por outra matriz, e nós também podemos somar matrizes, já que todas essas matrizes, neste caso, vão ser 2 por 2. Assim, vamos à resolução deste problema complicadinho. Nós primeiro temos que ver quais vão ser as potências das nossas matrizes. Bem, uma matriz elevada a zero, por definição, vai ser a matriz identidade. E a matriz elevada a 1 é apenas ela mesma. A matriz elevada a 2 é apenas multiplicar a matriz por ela mesma. A matriz elevada a 3 segue o mesmo padrão normal que a exponenciação, e assim por diante. E o interessante dessa matriz é que ela segue um padrãozinho periódico de 4. Quando nós elevamos a matriz a um número 4k, nós conseguimos ômega elevado a 4k vezes a matriz identidade. Quando nós elevamos a 4k mais 1, nós conseguimos ômega elevado a 4k mais 1 vezes a matriz 0 menos 1, 1, 0. Quando é elevado a 4k mais 2, nós conseguimos ômega elevado a 4k mais 2 vezes o negativo da identidade. E quando nós fazemos a matriz elevada a 4k mais 3, nós conseguimos
ômega elevado a 4k mais 3 vezes 0, 1, menos 1, 0. A coisa que é um pouquinho difícil de perceber, mas se você prestar um pouco de atenção, é fácil de se observar, é que essas duas matrizes são as negativas uma da outra, e também essas duas matrizes também são negativas uma das outras. Ou seja, nós podemos compactar isso um pouquinho mais, não separando em múltiplos de 4, mas sim entre par, potências pares e potências ímpares. Assim, nós conseguimos dividir em matriz elevada ao número 2k, que é o caso par, e matriz elevado a 2k mais 1, que é o caso ímpar. E note que menos 1 elevado a k serve para poder mudar o sinal do nosso valor quando o k assume um valor par ou assume um valor ímpar. E quando nós voltamos para a nossa definição a partir da série de Taylor, nós podemos separar a nossa matriz, no caso par e no caso ímpar. E uma coisa muito interessante acontece tanto no caso par quanto no caso ímpar. Perceba que essas matrizes não têm o termo k que está variando. Portanto, ele pode ser colocado em evidência, para fora da soma infinita sem nenhum problema. E nós conseguimos, de resto, a soma que leva a série de Taylor do cosseno e a série de Taylor do seno. Portanto, nós podemos dizer que isso é apenas o cosseno de ômega e o seno de ômega, que está sendo multiplicado por suas respectivas matrizes. Como eles são constantes, basta multiplicar normalmente e depois somar as matrizes. Portanto, nós vemos que E elevado a 0 menos ômega, ômega a 0, tem que ser igual à matriz cosseno de ômega menos seno de ômega, seno de ômega, cosseno de ômega. E para aqueles de vocês que estão estranhando um pouco e que esta expressão parece um pouco familiar, vocês estariam corretos. Percebam que essa matrizinha aqui, 0 menos 1, 1, 0, quando multiplicada por ela mesma, você vai conseguir o negativo da identidade. Ou seja, há um pouquinho de analogia entre essa expressão e a fórmula de Euler que nós temos no plano complexo. Mas agora vem a tão terrível pergunta que assola os matemáticos. Para que isso serve? Bem, vocês vão ver que há uma relação disso na álgebra linear com a funçãozinha embaixo que vocês estão vendo, que a derivada da função é igual à própria função vezes uma constante. Isso será um tópico que nós vamos explorar mais a fundo no próximo vídeo. Eu espero ver vocês lá. E até mais!